Mais uma vez um escândalo vem à tona nesse país. Pedro Barusco, quem já ouviu falar nesse nome? Um diretorzinho de quinta classe na Petrobras que de repente foi guindado à posição de todo-poderoso. Dizem as más línguas, e a Polícia Federal está indo fundo nas investigações, de que ele desviou aí qualquer coisa perto de 15 bilhões de reais da Petrobras. O curioso é que, afrontado pela justiça, com a Polícia Federal indo à sua casa, fuçando em suas contas fora do Brasil, descobriram que ele era o grande corrupto, mas ele tornou-se um daqueles delatores, aqueles dedos duros, né, que fazem a delação premiada. Entregou lá alguns companheiros, falou que um era culpado disso, o outro daquilo, e acabou tendo o direito de cumprir a sua pena em liberdade. E quando eu abro os jornais de domingo, eu fico estarrecido. Ele, uma praia paradisíaca, lá na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, região de Búzios, de Cabo Frio, com um iate que custa a bagatela de 15 milhões de dólares, fumando um charuto de 30 centímetros e rindo. A reportagem o fotografou, o filmou e ele zombava. Zombava de quê? De quem? Zombava de você. Zombava de mim, zombava de nós que trabalhamos, que pagamos impostos, que corremos atrás do santo dinheirinho para pagar as nossas contas, para colocar arroz e feijão na nossa mesa. E um vagabundo desse, um corrupto desse, que deveria estar na cadeia, por ser um dedo duro, recebe aí um presente. Vai para casa, cumpre sua pena em casa. Ele está vivendo nababescamente com o nosso dinheiro, à beira da praia, com seu iate luxuoso, com os seus grandes e lindos charutos, sabe lá de onde vieram. É triste, é muito triste a realidade desse país. Há 15 anos atrás, o Brasil devia 600 bilhões de reais. Hoje deve 2 trilhões e 200 bilhões. Parte disso está no bolso desses corruptos que riem da nossa cara. Pense nisso. Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook/Do Jeito do Jonas. Hoje, para mim, é um dia de festa e de alegria. Consegui trazer aqui uma pessoa ímpar. Foi difícil, é a primeira vez, quase 3 anos que estamos no ar, é a primeira vez que eu consigo trazer aqui essa pessoa ilustre, uma pessoa diferente da nossa sociedade, um professor, um comunicador, um professor de ciências sociais, que muito me orgulha. Muito obrigado por ter vindo, professor Luiz Augusto de Lima e Silva. Que honra te receber aqui. Obrigado, Jonas, o convite. É um prazer estar aqui com você depois de tanto tempo. Acompanho o teu programa aí. Demorou, né? Eu fiquei um tempo, né? Sem poder sair muito de casa, eu tive um acidente. Então, vamos lá. Você teve um acidente. Tipo. Eu sou um idoso, eu tenho mais de 60 anos. Esse acidente foi num banheiro. Banheiro. E o que aconteceu? Como é que se evita isso? Aqueles tapetinhos que comumente se coloca em banheiro, né? A gente foi colocado para surfar no banheiro. A coisa mais paradoxal é que você coloca aquilo para não cair, né? Porque supostamente ele tem umas ventosas assim que meio que dá uma pressão e tal. Só que em alguns casos a água vai entrando ali e vai, né, soltando a pressão, shampoo, sabonete e tal. E aí aquaplana, é como se você... Aquela ideia do rapaz na praia, assim, do Sorrisal, sabe? Que ele joga e... Então, o efeito é mais ou menos aquele. Uma distração que a gente tem. E você escorregou, caiu, machucou. Caí, aí tive que fazer Ficou um ano fora de combate. Fiquei um ano fora de combate. Aí fiquei um ano, praticamente, de fevereiro de 2014, né? Um ano e pouco, agora que a gente está vindo. Seja bem-vindo de volta. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Faz falta. Entrando na casa dos teus telespectadores aqui. Eu acompanho o teu programa pelo Facebook, né? Estava te explicando. E vejo aí as tuas polêmicas, acho muito legal. A primeira vez que eu conheci, a primeira vez que eu vi o professor Luiz Augusto, foi nessa casa, numa entrevista, quando havia todo um burburinho em torno do governo, aquela coisa toda, isso lá para o ano de 2010, mais ou menos 2009, 2010, e de repente aparece aqui uma figura diferenciada, fazendo aqui no programa uma defesa do que acreditava, das suas ideias. E eu falei, esse cara é diferente. Eu lembro. Uma entrevista, até hoje as pessoas comentam essa entrevista, porque
Foi marcante. A história está aí para registrar, mas é uma época que a gente estava defendendo um projeto, né? Isso, Porque defendendo ideias. A gente defende ideias, e aí naquele momento cabia aquela defesa, tínhamos ainda ali uma expectativa, né, em relação a esse projeto, e foi no programa do Tuca. Tuca É foi um verdade, eu me grande lembro amigo bem. nosso, Grande né? Tuca Júnior. Professor, Pedro Barusco, numa praia paradisíaca, com um iate de 15 milhões de dólares, fumando charuto de 30 centímetros e rindo, não é para afrontar a sociedade brasileira? Jonas, olha, se você pegar a musicografia brasileira, por exemplo, né, você pega aquela música Se Gritar Pega Ladrão. Não sobra um, meu irmão? Isso, da década de... Sobra, alguns década sobram. de 80, né? Década de 80. A corrupção no Brasil, ela sempre foi uma afronta ao povo brasileiro. Sempre. Né? Se você pegar a história do Brasil, a formação do Estado brasileiro, a composição das forças políticas na sociedade brasileira, elas se uniram, elas se articulam e elas se combinam através de pactos inconfessáveis. Né? Essa é a grande maldição, né, que nos acompanha desde sempre. O que acontece é que a corrupção, como ela é crônica, existe no Estado brasileiro desde sempre, ela é utilizada, às vezes, seletivamente para outros fins. O que eu quero dizer com isso? Nós tivemos 3 grandes momentos na história do Brasil que a corrupção tornou-se o tema tão forte como está hoje. Se você pegar na época do Getúlio, Getúlio se suicida porque... Está falando do Getúlio Vargas, de 50. 50. Não 50. Getúlio de 30. Não, Getúlio de 30 ainda era a formação, né, de uma noção de Estado, a construção Estado de novo, um trabalhismo, isso. a ideia de um trabalhismo, de um processo de industrialização que tinha que ser premente no Brasil, um país que era agrário tinha que se transformar, né, num país industrial, porque senão ia ficar mais... Enfim, ainda na década de 30, 40 é uma coisa ainda de um projeto. Estou falando do Getúlio, volta, do Getúlio que volta e que faz todas as políticas trabalhistas. Que dizia, pega o retrato do velho e bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. É isso ou não? Então tem toda... O Getúlio é uma figura pública, uma figura política importantíssima, né, na história do Brasil. E ele então, ele se mata diante de um isolamento político absurdo. Pra quem não conhece a história, a Rua do Toneleiros, Chalaça, toda aquela história. Tínhamos lá um bombardeio midiático. Naquela época, o que nós tínhamos de mídia? Carlos Lacerda. É isso que eu ia dizer, só o Carlos Lacerda. Mas que fazia um barulho enorme. Rio de Diários Janeiro, Associados, né? Rio de Janeiro, a central política do Brasil, quer dizer, né? A capital, né? Diários federal. Associados com o Chateaubriand e tal. Então, Francisco de Assis, Chateaubriand, Bandeira de Melo, dono da comunicação do Brasil na época. Roberto Marinho da época. Aliás, uma leitura obrigatória. Chateau, o rei do Brasil. Né? Fernando Moraes. Muito bom. Muito o maior historiador do Brasil. Mas enfim, contemporâneo. No momento onde você tem uma situação, um rearranjo político que a classe trabalhadora, ou os trabalhadores, ou a população começa, eu não vou nem falar a classe trabalhadora, porque para não evitar de associar com nenhum partido, eu vou dizer, quando o capital excedente, né, da produção, que o capitalismo faz a conta, eu tenho aqui os bens de capital, tenho investimento, tenho trabalho, tenho a mais-valia, tenho o lucro. Isso. Toda vez que esse excedente, que tem que ter esse excedente, né, para dar o lucro maior, então começa a se aproximar muito, perde mais o lucro, e como é que isso acontece? Quando o trabalhador começa a ter salário mais alto, a coisa começa a ficar complicada. Aí o governo do Getúlio é absolutamente destruído porque era um mar de lama da corrupção. Muito bem. Poxa, Mar de Lama, você lembrou bem o tema. Mar de Lama. Mar de Lama. Essa expressão, você Mar de lembrou Lama bem, surge aí. É um mar de lama da corrupção. Um mar de lama. Depois nós temos em 64, com o Jango. 63. 63. 63. 64 é o ápice, né? Mas é 63. Então, o Jango faz lá o discurso na Candelária dizendo o seguinte: vamos fazer reforma agrária, reformas de base, vamos estatizar banco, vamos educação. Ele faz uma pauta, que era a pauta dos movimentos na época sociais. Candelária, né? Central do Brasil. Isso. Que ele faz aquele discurso dos 100 mil, discurso dos 100 mil. Isso. E ele faz então um discurso dizendo o seguinte: eu vou aprofundar as reformas de base que esse país precisa.
Então, o que era uma reforma de base naquele momento? Reforma agrária, basicamente, a reforma agrária, a educação, numa linha Paulo Freireana, vamos assim dizer, uma educação mais proativa no sentido de criar um processo civilizatório no Brasil. Aí ele avançou na questão dos bancos, porque os interesses dos Darcy bancos... Ribeiro como antropólogo. Maravilhoso, uma figura sensacional. Enfim, uma pauta que o que me deixa assim... Uma pauta mínima. Mínima. E liberal, porque... Veja, quem primeiro fala do sagrado direito à propriedade, da terra e do trabalho, é o Adam Smith e o John Locke, gente. Não é o Marx que fala de reforma agrária. Então, é uma pauta assim, nós vamos dar propriedade da terra para o povo brasileiro que já, naquela época, apontava para o seguinte problema. Nós tivemos um processo histórico com a escravidão de 300 e poucos anos, nós tivemos o rompimento do regime, do antigo regime, vamos assim dizer, né, a partir da República, mas não houve um rearranjo para essa população de quase 5 milhões de pessoas que ficaram a rodar no Brasil e faço o que agora? Faço o que agora? E não, então, agora eu sou livre, né? Livre para quê? Para quê? Pra quê? Então, era uma pauta mínima, reforma agrária, educação... Ou seja, um projeto civilizatório mínimo para o Brasil. A corrupção, aí veio o inimigo que era a corrupção e o comunismo. Aí o inimigo veio... aí nem tanto era a corrupção, mas era o comunismo. Era o comunismo. Foi mais com aí você tem o inimigo, né? Aí o inimigo, a mídia, não, porque esse governo, a corrupção, e aí o comunismo. E você tinha dois lados para se aliar, porque existia a Guerra Fria. A Guerra Fria, muito bem. Um grande tema veio o golpe. Agora nós temos... vamos colocar aqui 18 anos de projetos eleitorais num ponto de vista democrático, porque se você pegar os anos do Fernando Henrique, ele foi eleito democraticamente, então a democracia se consolidou, o Lula foi eleito democraticamente, 2 mandatos, então nós temos aí um período democrático bastante interessante para avaliar. De Collor para cá, você considera? Não, os que foram eleitos, sim. Claro. Collor pra cá. Claro, né? Claro. Né? Collor com Itamar. Você vai aprofundando. Eu estou falando assim de governos que puseram... Collor, depois veio Itamar, com o Itamar vem Fernando Henrique Cardoso, Isso. Com o Fernando Henrique Cardoso nós chegamos em Lula, e depois chegamos em Dilma. Marcar esses dois grandes momentos, o governo do FHC e o governo do Lula, porque foram os dois grandes governos que fizeram mudanças profundas. O Plano Real, que deu uma estabilidade econômica que o Brasil precisava no momento fundamental, e depois as conquistas sociais que não foram totalmente criadas no governo do PT, mas o governo do PT, sob o comando do Lula, consegue pegar essas políticas sociais e fazer um programa com um fundamento maior. Sim, porque assim, são duas correntes que nós trabalhamos nas políticas públicas, com duas correntes básicas, né? Uma que fala da universalização, né, das políticas públicas e outra da focalização. Então tinha lá o Paz de Barros, que é uma figura sensacional, um intelectual absurdamente preparado. Ele queria uma agenda perdida, que é os anos que nós ficamos, década de 80, começo de 90, que o Brasil tinha uma desigualdade social enorme, um PIB crescente, um dinheiro, e não conseguíamos fazer com que as pessoas tivessem comida básica, coisa mínima e tal. Então, quais são as correntes? Você pode pensar num processo de universalização desses direitos, então você faz programas diferentes, ou você focaliza. E venceu a ideia de focalização. O que é focalização? Quem é que precisa comer? Aí o governo do Lula, com muita habilidade, juntou todos esses projetos que tinha, o gás, a luz, a Bolsa Família, criou um pacotão e falou assim, vamos focalizar naquele que precisa. Muito bem. E algumas conquistas inegáveis trabalhistas, aumento do salário mínimo real, as pessoas começaram a ganhar mais, começaram a consumir mais. Né? Então veja, tudo isso, uma agenda absolutamente liberal. Até agora nós não falamos nada de nada. Que não fosse liberal. Nós estamos falando assim, dar salário, isso. Quer dizer, coisa mais capitalista do mundo. Até porque ninguém foi mais amigo dos banqueiros do que o próprio governo. Não é? Não, então assim... Nunca banqueiro ganhou tanto dinheiro nesse país. Perfeito. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma agenda assim, ó. Dar salário, consumo interno, que também era o grande problema do primeiro reinado, da República, consumo interno. Sim. Né? Então, e direitos sociais. Gente, coisa básica. E aí você vem com um projeto... Mas é inerente ao ser humano. Vem com o projeto. Agora, qual é a crítica que nós temos que fazer ao PT? O PT tinha a oportunidade, nesse tempo que ele está no governo, de aprofundar as contradições do Estado brasileiro. E ter chegado lá e dizer o seguinte, ó, gente, esse Estado aqui foi formado desse jeito, essas características, nós temos um Congresso que tem 80% de representantes do capital, né? E não temos 20% de representantes do trabalho. Então nós temos que aprofundar isso, mudar, dar transparência, combater a corrupção. Aí ele falhou. Aí você vai parar.
Aí parou. Veja. Parou, aí nós vamos parar. Tá. Chega aí. Guarda bem o que você ia falar, porque daqui a pouquinho nós voltamos. Nós vamos fazer um breve intervalo, porque televisão é assim. Sim, claro. Não tem como. Nós vamos um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Mas antes eu quero falar para você de inovar ideias. Inovar ideias é um jeito diferente de você se postar, de você enfrentar a vida. Inovar ideias vai fazer com que você tenha um relacionamento interpessoal de comunicação muito melhor do que você tem hoje. O professor Rubens Marcon ministra um curso de oratória e postura que pode mudar a sua vida. Pense nisso. Inovar Ideias, www.inovarideias.com, ou você pode marcar uma sessão gratuitamente, sem nenhum compromisso, pelo telefone 981611121. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Volta para o segundo bloco do programa do Jeito do Jonas. É uma pena que eu não consiga passar aqui o intervalo. O intervalo é o melhor momento, tanto que eu estou rindo até agora e vale muito a pena ter aqui o professor Luiz Augusto de Lima e Silva dando uma aula, mas uma verdadeira aula de comunicação social, aliás, do que ele é mestre. Antes de eu voltar para o professor, eu quero falar para você de Ravena Profissionais. Ravena Profissionais é um produto para salão de cabeleireiro, para profissionais da beleza. Um produto que vai revolucionar todos os salões da Baixada Santista. Está chegando, mas hoje é 31, dia 1º de agosto, a Ravena se instala aqui na região, na Baixada Santista, e vem para ser um grande sucesso. Marque esse nome, Ravena, porque se o seu salão não tiver Ravena, você vai ter que mudar de salão, porque sem Ravena não vai dar para deixar você bonita, ou mais bonita, ok? Ravena, guarde bem esse nome. Professor Luiz Augusto de Lima e Silva, e aonde nós erramos? A gente erra, ao meu ver. Enquanto país. A gente erra quando a gente acredita que essa questão da corrupção ou do fracasso... Olha, eu tenho a solução, professor. A solução é simples. Tira o PT e põe o Aécio. É por aí, não? Nossa, Senhor do céu. Olha, eu queria acreditar nessa sua tese, porque eu seria não, mais não é minha feliz. tese, eu estou brincando com o senhor. Porque você imagina essa loucura, porque as pessoas agora trabalham binariamente, por incrível que pareça. Nós vivemos numa sociedade tecnológica, do conhecimento, sistêmica, em rede, e as pessoas, da grande maioria, pensam ainda binariamente. Nem analogicamente, é binário. É assim, ó. O problema da corrupção começou há 12 anos atrás. Então vamos pegar o Lula e a Dilma, a gente enforca em praça pública, pega o Zé Disseu, o Genuíno, pega os 5, 6, 8, pega o PT, tudo, põe fogo em praça pública e bota o Aécio. Aí o Aécio vai se juntar com quem? Com o Renan, com o Eduardo Cunha, com os Malafaia da vida, com os Feliciano, com os Bolsonaro. E resolveu o problema do Brasil. Agora não tem mais corrupção. Ah, aquele rapaz do Revoltado Online, que aquilo é um absurdo, o cara vende um kit, né, para quem quer falar mal da Dilma e o cara paga. Né? Esses caras vão acabar com a corrupção no Brasil. Aécio Neves. Mas, professor, a corrupção sempre existiu, mas não houve um exagero do PT? Eles não foram com muita sede no pote? Olha, eu já li. Não perderam o limite? Eu li. Na época do FHC, eu lia na Folha de São Paulo, no Estadão, na Veja, que a privataria tucana tinha sido o maior escândalo de corrupção da história da República. E depois veio um maior. E o próximo? Não, mas então, como é que vai ser o próximo? Então, o que tem que acontecer? O que nós temos que pensar? Não pode ter o próximo. Isso.